E aí pessoal, tudo jóia? Como havia prometido, né, a gente vai dar início hoje à gravação de alguns vídeos relativos a alguns conteúdos em relação àquela enquete que foi feita. E aí os dois temas, digamos assim, mais votados, o treinamento de força e a prescrição do treino aeróbio. Então a gente vai dar uma revisada hoje rapidamente sobre o treino aeróbio, né, utilizando principalmente o parâmetro frequência cardíaca máxima e frequência cardíaca de reserva. Tá bom? Então vamos lá. A gente pode utilizar a frequência cardíaca entendendo que a frequência cardíaca é um parâmetro relacionado à intensidade, né, do esforço e não relacionado a metabolismo. Ou seja, tem muitas pessoas que confundem isso aí. Acham que em determinado percentual, né, de frequência cardíaca ou da frequência cardíaca vai estar utilizando mais carboidrato, mais lipídio. Então isso aí é bem complexo, né, bem complicado. Tem alguns estudos, né, que são chamados a parte de FatMax, mas a variabilidade é muito grande. Então é um parâmetro que não é tão legal para realmente dizer qual o substrato predominante, tá bom? Bom, então a gente vai utilizar aqui hoje os dois métodos, né? Frequência cardíaca máxima, o percentual da frequência cardíaca máxima, o percentual da frequência cardíaca de reserva. Então vamos lá. Lembrando que existem variações interindividuais, não é? E que obviamente vocês devem sempre que possível utilizar também outros parâmetros, outros instrumentos para quantificar a intensidade. Exemplo, a percepção subjetiva de esforço. A escala de Borg, né, quando bem ancorada, é um parâmetro bem interessante, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai utilizar aqui, a priori, o método da frequência cardíaca de reserva, né? O método da frequência cardíaca de reserva. Qual a vantagem desse método, digamos assim, em relação a apenas um método utilizando o percentual da frequência cardíaca máxima? É sabido que cronicamente o exercício de predominância aeróbia tende a causar alguns ajustes de ordem cardiovascular, principalmente, não é, uma menor frequência cardíaca de repouso. Tá? Então essa é a primeira informação. Lembrando que também, né, a frequência cardíaca máxima ela sofre influência principalmente com a idade. Prova que a maioria das fórmulas, quando utiliza, né, a estimativa da frequência cardíaca máxima, ela tem o componente idade. Então vamos lá. Qual a lógica? Não é? Entenda o exercício. Você está numa condição de repouso. Agora, se de repente você se levantar e começar a se exercitar, a sua frequência cardíaca máxima ela vai começar a aumentar, porém, considerando a frequência cardíaca que você esteja naquele momento. Exemplo, se você está com a frequência cardíaca em torno de 80 batimentos por minuto e você de repente começa a se exercitar, sua frequência cardíaca vai começar a aumentar de 80 para cima. Então isso é uma questão que deve ser considerada, que é praticamente um dos pontos da frequência cardíaca de reserva. Porém, o que a gente está vendo aqui é um método, né, mais simples, baseando-se apenas no percentual da frequência cardíaca máxima, né? Então você está vendo aí frequência cardíaca de repouso, né? Opa, esse aí, método aí é o da frequência cardíaca de reserva, desculpa, tá? Então você está vendo aí o exemplo da frequência cardíaca de repouso, né? 70 batimentos por minuto, e a estimativa da frequência cardíaca máxima. Existem várias fórmulas para a estimativa da frequência cardíaca máxima. Lembrando que, obviamente, o padrão ouro é um teste máximo, mas que em muitos casos não é a nossa realidade. E a maioria das equações são de estimativa. Então, uma que particularmente eu adoto e acho bem interessante é a equação proposta por Tanaka, né, que é 208 menos 0,7 vezes a idade. Então, feito isso, qual a situação aí desse exemplo? Então, frequência cardíaca 70 batimentos por minuto, frequência cardíaca máxima estimada 180 batimentos por minuto. A faixa de treinamento, né, preconizada está lá entre 50% a 60%.
Então, como é que é feito? Exatamente o que eu tinha falado alguns minutos atrás. Você vai começar a aumentar a frequência cardíaca a partir desses 70. Então, como é que fica aqui? Vamos lá. Primeiro passo é você estimar a amplitude que você vai ter para de fato trabalhar. Então, eu tenho que descontar aquela minha frequência cardíaca de repouso. Então, pego lá a frequência cardíaca máxima, como você pode observar aí, 180 aqui, ó, ok? E subtraio da minha frequência cardíaca de repouso. Não foi isso? Então, 180 menos 70, eu tenho, na verdade, essa amplitude aqui de 110 batimentos para trabalhar. Então, segundo passo, a gente estabeleceu as intensidades, não foi isso? 50% e 60%, e na verdade, é como se multiplicasse 50% é a mesma coisa de 0,5 e 60% é a mesma coisa de 0,6. Então, se a gente multiplicar aqui e fizer as continhas básicas, tá aqui, ó, não é isso? Opa, tá aqui, ó. Então, aqui, ó, 50 multiplico, então essa aqui, 55, dentro de 50% é a minha faixa, de reserva que eu tenho para trabalhar. O outro percentual, 60% ou 0,6, o que correspondeu, na verdade, a aqui, ó, 66 batimentos. Beleza? Bom, feito isso, eu vou praticamente para a última etapa, ou seja, eu vou somar esses valores que eu obtive, mais a minha frequência cardíaca de repouso, que foi estabelecida, que estava em torno de 70 batimentos, e aqui foram os cálculos que nós fizemos, ó, 55, que é o limite, digamos, inferior, e aqui foi 66 o limite superior, ó, 66 com mais 70. Depois, esse foi o limite inferior superior que nós estabelecemos, somei com a minha frequência cardíaca de repouso, não é isso? E obviamente eu tive aí as duas zonas, digamos assim. Quais são elas, a saber? 125 limite inferior e 136 limite superior, não é? Então, qual a grande vantagem? À medida que a pessoa vai melhorando a sua aptidão cardiorrespiratória, é esperado que a sua frequência cardíaca de repouso ela tenda a cair, já que é um ajuste crônico do exercício para a dominância aeróbia. Com isso, provavelmente, essa amplitude ela vai sofrer alteração. Então, o que quer dizer isso? Para que a pessoa atinja essa frequência cardíaca, é bastante provável que ela terá que aumentar a intensidade do esforço. Então, isso aí é um ponto interessante em relação ao método da frequência cardíaca de reserva, que foi o método proposto por Carbonell. Vale salientar que também já tem alguns estudos mais recentes fazendo algumas considerações sobre esse método. Mas, em relação a simplesmente o percentual da frequência cardíaca máxima, é um método bem mais interessante, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O próximo, como já foi dito, é o método da frequência cardíaca máxima. Então, esse praticamente você vai calcular a frequência cardíaca máxima com base na idade, Pode utilizar novamente a frequência cardíaca máxima, a equação proposta por Tanaka, repetindo, 208 menos 0,7 vezes a idade. Eu não recomendo utilizar 220 menos a idade, porque é uma equação que de fato não se tem a origem dela. Tá? Ou seja, desde 2002 que foi feita uma investigação, feito um trabalho, depois eu posso mostrar ele aí para vocês, em que na verdade não se tem a origem dessa equação. Foram contactados vários pesquisadores, e nenhum deles disse, eu não desenvolvi essa equação, não fui eu, e por fim, é uma equação que não se tem a origem dela, então eu não recomendo. Então vamos lá. Então aqui nós temos esse exemplo agora, 45 anos, um homem, a intensidade entre 70% a 80%. Então o segundo passo é bem mais simples, é simplesmente você estimar o percentual
né? Fazer as contas, ou seja, aqui fica mais fácil de você observar. Ó. Então, tá? Qual a faixa, né? A gente estabeleceu, calculei a frequência cardíaca máxima, né? Deu 175, multiplico simplesmente pelos percentuais estimados, ou seja, 175 multiplicado por 70 dá 123 batimentos por minuto. Limite superior, estabelecemos a intensidade de 80 batimentos, desculpa, né? De 80%, né? Da frequência cardíaca máxima. Então, 175 multiplicado por 0,8, 140 batimentos. Então aí nós temos, né, os dois métodos, vimos os dois métodos, com base na frequência cardíaca de reserva, foi o método proposto por Carbonell, e o método do percentual da frequência cardíaca máxima. Eu recomendo que você utilize o método da frequência cardíaca de reserva, porque, como já falei, é um método que vai se ajustando, né? Ou seja, você vai ajustando progressivamente a intensidade do esforço à medida que a pessoa for melhorando a aptidão cardiorrespiratória dela, porque em tese a frequência cardíaca de repouso tende a cair devido a uma melhor eficiência cardiovascular e também a uma menor atividade simpática, que são ajustes crônicos. Tá bom, gente? Então, na verdade, essa aí foi nosso esboço de hoje. Foram duas abordagens bem simples. A gente no outro módulo vai ver a estimativa da intensidade, né, em cima de velocidade com base no VO2, né, máximo obtido e com base em MET. E já estou dando um spoiler aí, a gente também vai entender como prescrever com base em um teste de campo simples, como esse aí que vocês estão vendo. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, manda lá as dúvidas que eu vou tentar responder na medida do possível. Tá bom? Abraço, valeu, pessoal. Tchau, tchau.